Oi, oi, tudo bem? Espero que você esteja bem. Você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao canal. Bom, eu quero falar com você hoje sobre a concordância. Bom, com quem você tem concordado? Com quem você tem concordado a respeito das mais diversas áreas da sua vida? Com quem você tem concordado a seu respeito, a respeito da sua identidade, a respeito de quem você é? Eu queria falar com você sobre isso hoje, porque muitas vezes nós estamos concordando com as coisas que não são o que Deus fala a nosso respeito. Bom, vamos ver aqui na palavra algumas das coisas que a gente descobre, algumas das coisas que a gente entende, que a gente lê, né, que tem expresso claramente na Bíblia sobre a nossa realidade como nova criação. Então a gente vai ler alguns desses pontos. Romanos 8, 1, 2. Versículos 1 e 2, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Então, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, nós temos liberdade em Cristo, graças a Deus, e a gente tem que andar sem deixar que nada prenda essa nossa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, nem mesmo o pecado, nem mesmo as nossas vontades. Inclusive, nem os mandamentos da lei, que não são válidos mais para a igreja hoje, porque Cristo comprou a nossa liberdade. Amém? Então isso já é tema para um outro vídeo, né, sobre inclusive a matéria de Gálatas, que eu tive a oportunidade de estudar no Rema esse ano, mas eu posso falar sobre isso, sobre o livro de Gálatas, sobre a questão da lei e da liberdade que Cristo conquistou para nós, amém? Então eu posso falar sobre isso em outro vídeo, mas nós temos liberdade em Cristo, liberdade porque Cristo nos libertou da morte, Ele nos tirou da morte para a vida, nos tirou do império das trevas, nós não estamos mais sob domínio de nada, a não ser dele. Amém? Então, é para essa liberdade que Cristo nos libertou, para a liberdade verdadeira. Agora temos Gálatas 5:1 que diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Sobre isso que eu estava falando, inclusive. João 10:10: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então foi para isso também que Cristo, foi esse preço que Jesus pagou na cruz por nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Então é vida abundante em todas as áreas, vida abundante de alegria, vida abundante de paz, vida abundante na prosperidade, na saúde, em tudo, tudo que tem de melhor para nós vermos nessa terra. Amém? Foi para esse preço que Jesus pagou, para que nós saíssemos da maldição da lei, que é a morte, doença e miséria, e nós tivéssemos prosperidade, saúde e vida com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então é para isso que Cristo nos libertou. E aí, em Romanos 5:17 também a gente vê: porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Cristo Jesus. Aleluia! Então, nós somos curados e sarados porque pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Isso a gente vê uma profecia lá de Isaías que se cumpriu perfeitamente em Cristo Jesus. Nós temos o Espírito dentro que nos capacita a frutificar no fruto do Espírito. Amém? Essa é uma coisa que está disponível para a gente também. A nossa realidade, a nossa identidade é de quem tem o Espírito Santo dentro. E o Espírito Santo dentro nos capacita a frutificar fruto do Espírito. Porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito, que está dentro de nós. Então o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós e nós estamos capacitados a frutificar o fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? É amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Então, a gente tem liberdade para agir conforme os frutos do Espírito. Inclusive, nós somos impelidos a frutificar. Porque se alguém nasceu de novo e não está frutificando o fruto do Espírito, quer dizer que a pessoa não está andando pelo Espírito, e sim pela carne. Mas a nossa identidade como nova criação, o que a gente está habilitado, capacitado a fazer como nova criação é andar nesses frutos. Então a gente não precisa aceitar tristeza na nossa vida, porque o fruto do Espírito diz que eu tenho o quê? Alegria. Então quando tristeza vier, ela não tem legalidade, ela não tem permissão para ficar. Porque você não é mais filha do diabo, você não é mais deste mundo, você é de Cristo, você tem o Espírito Santo dentro, que tem o fruto da alegria, tem o fruto do Espírito, que é a alegria. Então você tem amor,
Você não anda com ódio, com raiva das pessoas. Você não anda impaciente. Você não é do pavio curto. Você tem o fruto do Espírito, você tem longo ânimo. Então, quando vier alguma coisa que não é do Espírito, que é obra da carne, você tem permissão, você tem o dever de dizer, não, tristeza aqui não tem vez. Impaciência, raiva, ira, aqui não tem vez. Não tem lugar para falta de perdão, porque eu fui perdoada por Cristo e eu sou chamada para andar nesse lugar de perdão, de amor, de alegria, de paz, de confiar plenamente no Senhor. Amém? Porque nós não agimos mais segundo a carne, mas nós agimos segundo o Espírito. E essas promessas que Deus tem para nós, essas promessas e essas coisas que Deus falou através, das pessoas que escreveram isso na Bíblia, ele fala de quem nós somos nele. Do preço que Cristo pagou para que nós fôssemos outra pessoa, uma versão infinitamente melhor de quem nós éramos anteriormente. Na verdade, nós somos feitos, não é como se a gente fosse simplesmente feito um upgrade, mas na versão que a gente era anteriormente, mas é como se nós realmente morrêssemos e nascêssemos de novo. Então, essa nova criatura é tudo novo, é as coisas velhas tendo se passado. E tudo tendo se feito novo. Então a gente não nasceu de novo. Cristo não morreu por nós para que nós tivéssemos vida, para a gente continuar vivendo da mesma forma que a gente vivia antes. E achar que a gente é uma coisa que a gente não é. E concordar com o diabo a nosso respeito. Então, esse vídeo é sobre concordância. É sobre isso que eu quero falar com você. Às vezes as pessoas têm concordado com as coisas que o diabo fala a respeito delas. O que o diabo fala a seu respeito? Ele nunca vai falar coisas boas a seu respeito. Ele sempre vai deturpar a sua verdadeira identidade. Ele vai dizer que você é o doente, ele vai dizer que você é o chato, que você é o burro, que você é o infeliz, que você é isso, que você é aquilo. Ele vai falar muitas coisas a seu respeito que não são a verdade a seu respeito. Porque o que o diabo faz? Ele é o pai da mentira, né? Se o diabo é o pai da mentira e você tá concordando com ele, às vezes a gente não sabe que tá concordando com ele, mas se você concorda com a coisa que ele diz ao seu respeito, e como que você vai saber? Aí você tá concordando com a mentira, você não tá concordando com a verdade, só pra concluir o pensamento. E o que acontece? Nós precisamos saber qual é a verdade ao nosso respeito, nós precisamos ter contato com Deus, comunhão com Deus, comunhão com a palavra. E sabe, e se alimentar dela mesmo, se apegar àquilo como verdade, ler, olha, o que eu tenho em Cristo? Eu tenho liberdade, eu posso frutificar no Espírito. Então, o que não vem disso, o que não vem da minha realidade como nova criação, que Jesus comprou por mim naquela cruz, eu não vou aceitar na minha vida. Eu não vou aceitar pensamento dizendo que eu sou depressivo, eu não vou aceitar pensamento dizendo que eu sou ansioso. O que o diabo diz a seu respeito é que você é aquilo. Ele trabalha demais tentando deturpar a nossa identidade. E nós precisamos estar muito firmados em Cristo, firmados na palavra para saber, ei, eu não sou isso não. Eu não sou isso, que o diabo, quem tá falando isso a meu respeito, não sou eu. E o diabo, eu já vi pessoas falando isso, né? E o diabo fala na primeira pessoa. Ele é sagaz, ele não vai falar pra você, ei, você é isso. Toda vez que vem um pensamento assim, um dardo inflamado do maligno, agora você vai saber que é um dardo inflamado do maligno. Quando vem uma coisa assim na sua cabeça, nossa, mas eu sou muito isso, né? Eu sou muito tipo, ai, nossa, mas eu sou ansioso. Quem tá falando que eu sou ansioso é o diabo. Tá falando, você é ansioso, mas ele fala na primeira pessoa. O diabo, ele vai falar na primeira pessoa pra atacar a sua identidade, pra você achar que aquilo tá saindo da sua cabeça e que você realmente é aquilo. Quando, na verdade, aquele eu sou tal coisa, uma coisa ruim, não tá vindo de Deus e não tá vindo de você, muitas vezes. Tá vindo do diabo. É um dardo inflamado que você vai apagar. Em nome de Jesus, porque a sua mente vai estar renovada com a palavra de Deus. Você vai saber quem você é. E quando vier uma coisa que não é da sua identidade, quando vier eu sou feio, ninguém me gosta, eu sou uma péssima pessoa, eu sou isso, eu sou aquilo, várias coisas, tudo que deturpa a sua realidade como filho de Deus, como nova criação, aleluia, como igreja, como corpo de Cristo, tudo que deturpa a sua realidade, que é diferente daquilo que Deus criou, é do maligno, não vem de Deus. E nós precisamos estar atentos para saber quando isso é e não aceitar. Precisamos estar firmados na palavra, como eu falei. Amém? Então a gente precisa mesmo se firmar os nossos pés nessa rocha. Porque quando a gente aceita uma coisa que o diabo fala a nosso respeito e a gente concorda com o que ele diz e a gente acha, não, mas eu sou isso mesmo, eu sou desse jeito, eu sou feio, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo, você tá reclamando contra Deus. Às vezes a gente não para pra pensar nisso, né? Quando a gente tá se autodepreciando, a gente tá depreciando, a gente tá falando mal, a gente tá criticando, a gente tá, enfim,
sabe, destruindo com palavras uma coisa que Deus criou, porque nós somos criação de Deus. Cristo nos gerou em Deus. Cristo nos gerou com o Espírito, como filhos de Deus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então a gente não é mais aquela antiga pessoa, a gente é uma nova pessoa. E mesmo antes, sabe? Nossa, Deus criou a gente. Deus criou você do jeito que você é. Deus criou você com a sua cor de pele, com o seu cabelo, com todos os seus traços, todo o seu corpo. Tudo que você é, do jeito que você é, Deus te criou. Claro, eu não tô falando de coisas de doença. Isso é diferente. Porque Deus não criou ninguém doente. Deus deu cura pra gente, direito à cura através de Cristo Jesus. Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei de maldição de doença. Amém? Então, doença a gente não aceita. Doença não foi Deus que criou. Mas quem você é, do jeito que você é, foi Deus que criou. Então, quando você tá dizendo que você é feio, por exemplo, quando você diz que você não gosta de tal coisa em você, sabe, fica dando lugar para inseguranças. Isso são dados inflamados do maligno. Não aceite isso. Você tem que apagar mesmo esses dados inflamados e aceitar. Não, eu sou assim, Deus me criou assim e eu sou... Ele me acha perfeita do jeito que eu sou. Ele te acha perfeito, perfeita do jeito que você é, do jeito que ele te criou. A gente precisa se colocar no lugar que Deus nos colocou. Não é num lugar acima e nem num lugar abaixo. Não é ficar... Gente, humildade, uma coisa que eu aprendi no Remo, inclusive... Humildade é você aceitar aquilo que Cristo falou, aquilo que Deus falou a seu respeito. Às vezes as pessoas acham, nossa, mas se eu for dizer que eu sou isso, se eu me achar desse jeito, eu vou estar sendo muito convencido, muito humilde, muito, enfim, orgulhoso. Mas humildade não é você se dizer, você se achar abaixo, o vermezinho de Jacó. Sabe, não é você se colocar abaixo do que Jesus conquistou pra você, não é você se colocar abaixo do que Deus instituiu você pra ser. É você estar concordando com ele. É você concordar com ele que é humildade. Quando você diz, não, Senhor, eu não sou isso não. Eu sou pior, eu sou não sei o que, eu sou isso. Você não tá sendo humilde. Você, inclusive, tá sendo orgulhoso. Você tá sendo desobediente porque você tá teimando com Deus. Você precisa concordar com a identidade que ele colocou, que ele te determinou, que ele criou você. Amém? A sua realidade como nova criação. A sua liberdade como livre, como curado e sarado, como próspero. Aleluia, como o corpo de Cristo nessa terra, como uma pessoa habilitada a frutificar os frutos do Espírito, que tem paz. Aleluia. Lute contra essa identidade que o diabo... Lutar não aceite. Não aceite isso que o diabo fala a seu respeito. Não aceite o que o diabo fala a seu respeito. Você vai ler na palavra o que provém de Deus, o que ele fala que você é. E quando vier uma coisa que é contrária àquilo que está escrito na palavra, ansiedade é contrário à paz, por exemplo. Você vai aceitar dizer, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, faz parte de quem eu sou. Não. Eu sou impaciente, mas Deus fala que você é longânimo. Amém? Aleluia. Então, é isso que a gente tem que assumir, a gente tem que concordar. É com isso que a gente tem que concordar, é com o que Deus fala a nosso respeito. E não com o que qualquer outra pessoa disse quando a gente era criança. A gente não vai concordar com as coisas que não estão alinhadas com a palavra. Se as pessoas falaram desde quando a pessoa era criança e aquilo vai destruindo a pessoa, a noção que ela tem da identidade dela, isso é verdade, isso atrapalha muito. No caso, né? Não que o que a pessoa falou é verdade, mas que aquilo que ela vai ouvindo desde criança vai moldando quem ela acha que ela é. Mas você tem que entender que quando você nasce de novo, o que Deus fala a seu respeito é que é a verdade. Aquilo que ele fala a seu respeito é a verdade. Não que pessoa A, pessoa B falou, não que fulaninho, fulaninha falou, não que o diabo falou e você concordou, mas o que Deus falou a seu respeito. Essa é a verdade, é nisso que você tem que se agarrar. É nisso que você tem que se apegar e é com isso que você vai concordar, em nome de Jesus. Amém? Se você aceita pensamento de derrota, medo, ansiedade, doença e autodepreciação, você está concordando com qualquer um, menos com Deus. Quem fala que você nasceu assim e vai morrer assim é o diabo. Olha o que Deus fala a seu respeito. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso está escrito em 2 Coríntios 5,17. Isso é o que Deus fala a nosso respeito. Quem quer que você haja segundo a sua antiga natureza, não é Deus, é o diabo.
Ele quer que você aja como você agia antes, mas Deus te chamou para uma nova realidade, Ele te instituiu como uma nova criatura. Você nasceu de novo quando você aceitou Jesus. E Deus te capacitou a andar segundo essa nova natureza que você tem, como embaixador do reino. Amém? Frutificando cada fruto do Espírito, andando em novidade de vida. Foi para isso que Cristo nos chamou. Para nós assumirmos essa nova identidade como nova criação. Sabemos quem nós somos, verdadeiramente em Cristo Jesus. Andarmos como filhos amados de Deus. Aleluia! E concordando com o que ele diz a nosso respeito em cada área, com o que ele diz sobre as finanças, sobre a saúde, sobre a família, sobre cada área, sobre a vida profissional, sobre o seu futuro. Amém? É isso, é com Deus que a gente tem que concordar em todas as áreas da nossa vida. Descubra o que Deus pensa a respeito de cada área da sua vida. Descubra o que Deus pensa a respeito da sua vida, da sua identidade, a respeito da sua família, a respeito das suas finanças. Descubra o que Ele diz. Isso não é difícil. Você vê na palavra o que Ele fala a respeito de cada coisa e é com isso que você vai concordar. Olha, eu acho que eu sou isso e é isso que eu tô vendo, mas eu não vou concordar com o que eu tô vendo, ou com o que eu acho, ou o que eu ouvi falar, ou o que o diabo fala na minha cabeça. Eu vou concordar com o que a palavra diz. É isso que a palavra diz que eu sou livre, a palavra diz que Jesus pagou, que Jesus levou as minhas enfermidades, então é com isso que eu vou me apegar, é com a palavra que eu vou concordar. Amém? Não é com o que eu vejo, não é com o que eu ouvi, não é com o que o diabo fala, não é com o que eu penso, é concordar com a palavra. Esse é o lugar de humildade, esse é o lugar que Jesus quer que nós estejamos, esse é o lugar que Deus quer que nós estejamos. Amém? Não é achar que nós sabemos mais do que Deus, porque se você não está concordando com o que Deus está falando, você está dizendo, Deus fala isso e você fala isso. Tá, então você não tá concordando com Deus, você tá falando, não, tá bom, Deus, eu sei que você fala isso aí, mas eu não tô nem aí, eu nasci assim, eu vou morrer assim, é isso que eu acho, é assim que eu sou, então pronto, acabou. Você tá sendo humilde agindo assim? Não, você não tá, você tá sendo orgulhoso, você tá concordando com todo mundo menos com Deus, você está rejeitando o sacrifício que Jesus fez por você, você está rejeitando parte da obra que Cristo fez por você, porque Ele morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Amém? Então você tem que crer na palavra. Você tem que crer na palavra e agir conforme a palavra diz para você agir. É nesse lugar de obediência, nesse lugar de confiança, nesse lugar de concordância com Deus, como eu já falei muitas vezes nesse vídeo. Concorde com Deus, concorde com a palavra a seu respeito e a respeito de cada área da sua vida, porque Deus tem infinitas promessas e Ele tem o mais para você. Ele tem abundância, Ele tem novidade de vida para você. Ele tem cura pra você. Aleluia. Você tem um espírito dentro que não tá aí à toa, não. Ele tá aí pra você frutificar. Ele tá aí pra revelar a palavra pra você, pra revelar a verdade. Tá aí pra você viver como essa nova criação que Jesus te instituiu pra viver. Tá aí pra você viver a nova realidade. A nova realidade como nova criação. Então não aceite viver como você vivia antes de receber Jesus, ou até depois que você recebeu Jesus e antes de receber essa palavra. Se você já tem aceitado Jesus até aqui e você ainda vive, enfim, você já aceitou Jesus há muito tempo e você ainda vive daquele mesmo jeito que você vivia antes, ou que você mudou só um pouquinho, mudou só algumas áreas, mas outras continuam igual, não aceite isso. Enquanto você ainda não estiver no lugar que Jesus te colocou para estar, no lugar que Jesus morreu para que você estivesse, enquanto você ainda não estiver nesse lugar de concordância com Deus e concordância com a palavra, você ainda tem... O Espírito ainda tá aí para te ajudar, para te moldar, para te guiar, para te direcionar pro que ele quer que você seja. Amém? Que é nessa vida, nessa realidade, é nesse lugar de mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então eu te convido a pensar hoje sobre o que você tem acreditado. Muitas pessoas cristãs têm emprestado a boca delas para Satanás falar. Isso parece absurdo, isso parece muito abstrato, né, de alguma forma. Mas toda vez que você fala alguma coisa que é o contrário da palavra, de deturpação da sua identidade, você está emprestando sua boca para Satanás, porque é ele que coloca o pensamento na sua cabeça e é ele que fala isso a seu respeito. E aí você está dizendo aquilo na primeira pessoa porque o diabo fala na primeira pessoa. Então você fala, eu sou ansioso, eu sou feio, eu sou depressivo, eu sou preguiçoso, eu sou tímido, eu sou medroso, eu sou raivoso, eu sou... Um monte de coisa que Jesus não falou a seu respeito. Eu sou doente. Não foi isso que Jesus falou a seu respeito. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz.
para que você continuasse agindo como agia antes e para que você continuasse em concordância com o diabo. Não foi para isso. Se você fala essas coisas a seu respeito, qualquer coisa dessas que não tá em alinhamento com a palavra, você tá concordando com o diabo, você tá emprestando sua boca para ele. Então a gente tem que ter temor e uma das coisas assim mais importantes e que a gente precisa pensar mesmo, quanto que eu tenho emprestado, quanto que eu tenho concordado com o diabo. Porque se você fala, permite que essas coisas saiam da sua boca, qualquer uma dessas afirmações que eu falei, que você é isso, que eu sou aquilo, qualquer uma dessas coisas, se você permite que isso saia da sua boca, a boca fala do que tá cheio o coração. Então isso sinaliza que você tem concordado com o diabo muito. Que você tem aceitado aquilo que os dados inflamados que ele lança e é que tá cheio, ó. Tá cheio, você desceu pro coração, já tá aqui. Você tá concordando demais com o que o diabo tem falado a seu respeito. Você tá concordando demais. Isso é uma coisa que você precisa acender de alerta. Não aceite, não aceite. A boca fala do que tá cheio o coração. Então ele manda o pensamento, em vez de você mandar embora o pensamento, você acata o pensamento. Eita, é verdade, eu sou isso mesmo. Olha que coisa, que triste. Essa é a pessoa que eu sou. Mas que coisa, né? Ou às vezes você acha engraçado, não sei. Enfim, você acata aquilo de alguma forma pra você. Você acha que é suportável e você vive com aquilo como se fosse você. Como se você não tivesse... Como se você andasse alheio àquilo que Cristo conquistou para você na cruz. Entende? Então você está acatando o pensamento que Satanás mandou. E tem uma frase que diz assim, que eu não vou lembrar de quem é agora, mas que eu ouvi, que você não pode impedir um passarinho de rodear na sua cabeça. Porque ele vem, coisa aqui, não tem como você... Só se você, sei lá, usasse uma gaiola. Mas, enfim, essa é uma hipótese, tá? Você não pode impedir que o passarinho rodeia aqui sua cabeça, que ele voe sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça um ninho. Porque pra você deixar um passarinho fazer um ninho na sua cabeça, aí precisa demais, né? Você precisa ter ficado aqui, deixado... chamando os pássaros praticamente, né? Deixar o pássaro vir aqui, aí você vê que tem um pássaro na sua cabeça e você não expulsa. Entende? Então você tem que, quando vier o dardo inflamado do maligno, não deixa ele fazer ninho na sua cabeça, não. Manda embora. Não, eu não sou isso. Não, essa não é a realidade. Olha o que Cristo fala. Rebate com a palavra. Foi isso que Cristo fez. Ei, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu for bom. Transforma essa pedra em pão. Se tu for filho de Deus mesmo. Tu não é filho de Deus, tá passando fome por quê? Entendeu? Olha o que o diabo fala, né? Ei, Jesus rebate com a palavra. Jesus fala, Jesus não fica... Eita, é verdade, né? Eu sou filho de Deus, eu tô aqui passando fome nesse deserto. Não! Ele fala a palavra, e é só a palavra que precisa, é só a palavra. Você não precisa de eloquência pra rebater, não é difícil. Você precisa só conhecer a palavra, conheça a palavra. Tá, você precisa se aprofundar e conhecer a palavra, mas isso não é difícil, isso é para ser prazeroso, porque a palavra, ela é fonte de vida. Amém? Bendito é aquele que... Feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de noite. Nós precisamos ser esses que meditamos na lei. Porque se a lei estiver dia e noite na nossa cabeça, né? Se nós estivermos sempre orando, sempre meditando naquilo que Deus falou sobre nós, quando vier um pensamento inflamado maligno, ei, isso não é quem eu sou, não. Isso não é de Deus. Isso não é quem eu sou, é o que a palavra diz a meu respeito. Entende? Olha o que a palavra falou sobre mim. Então isso não é verdade. Eu não vou concordar com isso, eu não vou acatar isso. Sai daqui, Satanás. Você se torna muito mais rápido em reconhecer, em mandar embora, em repreender, em discordar daquilo. De sentimentos ruins, de repreender uma ansiedade, repreender uma tristeza, mandar embora, dar um ha-ha-ha. Entendeu? Porque Cristo é alegria, o fruto do Espírito é alegria, é paz, é longanimidade, é o amor. Então não aceite o que vem, o que é fora disso. Não aceite obras da carne. Não aceite dados inflamados. Não deixe nenhum passarinho fazer ninho na sua cabeça. Manda embora. Entende? É isso que a gente tem que fazer. Tá, veio aqui o passarinho, aí você não vai ficar parado, você vai mandar embora o passarinho. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer, é concordar com a palavra, manter os pés fixos na palavra, saber o que a verdade é sobre mim, é quem me criou. Entende? Quem sabe mais? Eu, o Satanás, o fulaninho B, o fulaninho C? Ou Deus que me criou? Com certeza Deus. Então a gente vai concordar com ele e esse é quem nós somos. Essa pessoa que Deus falou que nós somos. Esse ser humano, esse filho que Deus gerou é quem nós somos. Amém? Uma coisa também que o diabo usa como arma, como dado inflamado é falar:
Ah, eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha infância, por isso, por aquilo. Sempre vai ter um motivo, né, pra você não mudar, pra você não aceitar, pra você achar que você é aquilo mesmo, que tá tudo bem, afinal você nasceu num ambiente assim, você nasceu num lar assim, afinal seus pais te criaram assim, então eu vou ser assim mesmo e tá tudo bem. Aí Cristo, o que as pessoas fazem? Elas, em vez de concordar com Deus, ela vai se encostando nas circunstâncias, ela vai se encostando nos diagnósticos, ela vai se encostando nos sentimentos, ela vai se encostando em tudo, menos em concordar com a palavra de Deus. Tudo que tiver de apoio para ela não fazer o que Deus mandou, para ela não concordar com o que Deus falou, ela vai aceitando. E no que o inimigo fala a respeito dela. Enquanto isso, né? Enquanto a pessoa vai se encostando em todas essas coisas, enquanto a pessoa vai dando 1001 desculpas para não mudar, para agir de tal forma, olha o que Jesus fala. Tá, então o que eu fiz não serviu de nada para essa pessoa? Entende? E o pai, ele olha e pensa, eu criei o meu filho perfeito, gerei ele em Cristo Jesus e ele fica falando mal do que eu criei? Ele fica agindo dessa forma? Depois de eu ter enviado meu filho para morrer por ele, para que ele vivesse como nova criatura, como meu filho também? Entende? E o Espírito Santo olha e pensa, eu tô aqui no espírito dessa pessoa, pra quê mesmo? Se a última pessoa que ela escuta sou eu e ela não se deixa nem ser transformada à semelhança de Cristo. Porque o Espírito Santo tá aqui, ele foi colocado dentro de nós não por acaso, mas para nós sermos transformados, renovados à semelhança de Cristo. Para que nós passássemos cada dia e nos tornássemos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, nós precisamos nos deixar ser moldados, transformados, renovados pelo Espírito todos os dias. Aceitar quem Ele fala que nós somos e andar conforme Ele está aqui para nos guiar. Senão, para que Ele está aí dentro de você? É só para fazer companhia nos momentos de dificuldade? É só para uma coisinha e outra? Só para evangelizar? Enfim, evangelizar é uma bênção, pregar a palavra é uma bênção, mas Ele está aqui para te renovar, para trabalhar com você, dentro de você. Amém? Então, o Pai, Jesus e o Espírito Santo, eles trabalharam, eles fizeram isso, eles pensaram, sabe? Nesse momento, se sacrificaram para que hoje nós tivéssemos uma nova realidade. Para que nós saíssemos do império das trevas, do domínio de Satanás e vivêssemos uma vida em abundância. Foi para isso que Cristo morreu, não foi? Não foi isso que a gente leu no começo? Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Para que nós frutifiquemos o fruto do Espírito. É para isso que Ele está aqui dentro de nós. Então nós precisamos andar nisso. Concordar com Deus a respeito de cada área da nossa vida. E parar de concordar com o que Satanás fala. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Quero fazer uma oração com você agora. Senhor, eu te rendo graças, Pai, pela vida dessa pessoa que está assistindo. Eu oro para que essa palavra mesmo, ela receba e que dê frutos, Senhor, a 100 por 1, em nome de Jesus. Que ela possa ser transformada pela renovação da mente dela todos os dias, Pai. Que ela acate o que o Senhor fala a respeito dela. Que ela se aprofunde mesmo em conhecer o que a palavra fala a respeito dela, a respeito de cada área da vida dela. E não aceite mais o que o diabo tem falado. Não aceite mais as correntes que Satanás tem prendido ela em nome de Jesus. Mas que ela seja liberta porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia, Pai. E que ela possa viver essa nova realidade, essa nova criação, mesmo que ela já tenha se convertido há muito tempo, mas que ela possa andar em novidade de vida todos os dias, Pai. Oh, glória a Deus. E para aqueles que estão vendo esse vídeo, que não aceitaram Jesus ainda como suficiente Salvador, Pai, que o Seu Espírito possa trazer o convencimento para eles em nome de Jesus. Que eles aceitem, que eles façam essa confissão de fé em nome de Jesus e possam viver essa nova realidade que o Senhor instituiu para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, obrigada a você que assistiu esse vídeo até agora, até aqui. Deixa o seu like se esse vídeo contribuiu, se esse vídeo te alimentou, né, na palavra de certa forma. Compartilha se agregou na sua vida. Comenta o que o Espírito Santo falou com você, comenta alguma coisa. E é isso, gente. Obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fica na paz de Deus.